Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Domingo Desperto. Um programa em que eu e o Alexandre Sherminator, nós fazemos ali uma análise sobre as situações mundiais, o que a gente está passando, uma visão mística, uma visão holística, uma visão da nova era sobre os assuntos que pertencem ao nosso cotidiano. Então, é maravilhoso, é comigo e com ele. Alexandre Sherminator. É isso aí, meu querido guru. E o mundo está uma loucura. Tá um caos. Não é? É um caos, um medo. E nós temos esse quadro aqui, né? A gente vai lendo o que vocês colocam, a gente vai adicionando tudo, que é o Conversando com a Máquina, né? Uhum. É genial. As pessoas têm feito isso muito, né? E por que não o paranormal também falar com a máquina? O que a máquina está falando sobre o nosso futuro, medo, ansiedade global e generalizada? Tá, então o que acontece? Eu coloquei aqui o que expõe a gente ao medo. Sim. Que é o quê? Porque, por exemplo, como é que a gente sabe que está tendo guerras explodindo no mundo inteiro? Através da mídia e da imprensa. Né? Como é que a gente sabe da crise que está assolando todos os países, o caos econômico? Através da mídia. Como é que a gente sabe do caos das eleições pelo mundo? Através da mídia. Ou seja, as informações que a gente recebe do mundo, as grandes calamidades que estão assolando o mundo, a gente recebe da mídia. Não é mesmo? Sim. E o que a mídia faz? A mídia não coloca coisas boas. Ela não coloca o amor se manifestou em uma cidade pequena da França. Não vão colocar. Vão colocar que tal presidente ganhou e que vai ser o apocalipse nuclear. Sim. Né? Então, a mídia tem um papel de nos bombardear o tempo todo com desgraça. Então eu coloquei aqui, na nossa conversa com a máquina, o seguinte, né? Diante do nosso cenário global, internacional, eu perguntei para a máquina como a mídia mundial controla a humanidade e a espiritualidade através do medo. Sempre lembrando, isso é muito importante, que esse programa não tem um viés político, mas nós vamos citar aqui algumas pessoas que estão no cenário. Porque aí a pessoa, o guru é daquilo, o Alê, não sei o quê. Não. É o fato. O fato é que o presidente dos Estados Unidos atual é o Donald Trump. Isso é um fato, independente de você gostar ou não. Independente de você gostar ou não, o nosso presidente é o Lula e acabou. E na China é o Xi Jinping. Por isso que é engraçado que eu vejo um caso como o do Trump. Quando o Trump é eleito, a gente recebe muito mais notícia dos Estados Unidos do que quando era o Joe Biden. Pode perceber. Negativa. Talvez também, mas a mídia fala muito mais do Trump. O Trump aparece direto. É verdade. Por um acaso, eu estava na França no primeiro mandato do Trump. Cara, só se falava do Trump. Quando era o Biden, ninguém falava nada. Ele é um cara mais midiático. Isso, então, também é um tipo de controle pelo medo ali também. Que a matéria da The Economist, que todo mundo viu aí, pode procurar, que mostra uma ampulheta acabando, o Trump, o Xi Jinping, não sei o quê. Então, causa-se um caos. O que nós queremos levar aqui já como um método primeiro de cura, que o Ale vai falar como eles adoecem você, né? A cura seria você não se conectar com isso. E as pessoas falam assim, mas aí eu vou ficar alienado. Mas você quer se informar de coisa ruim? É melhor você ser alienado e procurar notícias específicas na internet. Fala assim, eu mexo com o dólar. Vá num site que faz o câmbio só, não precisa ler as notícias, que as notícias elas causam pânico, como o Ale vai explicar aí pelo chat GPT. Tá, então é isso aí, tá? E lembrando aqui de novo, só para que fique bem claro, a gente não apoia o Trump e nem desapoia. É neutro, ele é o presidente. Neutro. Simplesmente é um ser humano que está lá, tá? Então vamos lá, como que a mídia ela influencia a sociedade e a mente humana através do medo, tá? Então lembrando que o medo é o meu tema de estudo
é a minha especialidade, então a gente vai falar exatamente sobre isso hoje, junto com o nosso querido guru, tá? Então vamos lá. A mídia desempenha um papel significativo na formação das percepções públicas sobre eventos e percepções globais. Vamos aqui listar alguns dos principais mecanismos para influenciar a humanidade e manter, assim, a população sob controle. Então vamos lá. A primeira coisa que é o quê? Item número 1. Sensacionalismo e busca por audiência. Então a primeira coisa que ele coloca aqui é que existe uma competição por atenção dentro do ambiente midiático. Ou seja, as histórias que evocam grandes emoções, como medo e ansiedade, tendem a capturar mais a atenção das pessoas. Certo? Então a gente está fazendo isso hoje, Guru? Sim. Tá. De alguma forma, sim. A gente está. Vamos, mas a gente está trazendo informação. A gente está capturando as pessoas com um tema que é um tema relevante, é um tema que eu estudo. Sim. Eu tenho um livro inteiro de 500 páginas só sobre medo, controle, propósito, vida e amor. O medo é a força principal que controla e domina o ser humano. Então é meu tema de estudo, o tema. Tá? Então a gente não está falando de algo só para ganhar cliques e baits. Não, e a gente está dando a cura, que é aí que tá. O sensacionalismo, agora eu vou me aprofundar sobre esse assunto, que ele é interessante. Todo mundo já sabe que é bom você evitar jornais tipo alertas, cidades e não sei o que está chovendo não sei aonde, aí você, ai meu Deus, sua energia já fica ruim, etc. Esse é o básico. Agora vamos nos aprofundar. A emissora número 1 desse país, que é o nosso, que nós vivemos, que é o Brasilzão, ela usa de uma técnica bem interessante que chama teleespaço. O que é o teleespaço? Para você ganhar credibilidade, você vai colocar um repórter na frente de algo que seja muito simbólico. Então, por exemplo, o cara vai dar uma notícia sobre Paris. Ao fundo, no teleespaço dele, vai aparecer a Torre Eiffel. Uhum. E assim ele vai ganhar credibilidade. Então ele vai ser maior. Aí, se ele estiver na Itália, vai aparecer a Torre de Pisa, o Coliseu. Se ele estiver no Japão, a Bolsa de Tóquio, alguma coisa assim. Criando no seu inconsciente do teleespaço um argumento muito mais forte. Você está na sua casa, você vai perceber como se você estivesse na notícia. Uhum. Então você vai ter um negócio ali profundo. E como a gente fala para você se afastar do jornal, um dos próximos passos é aqueles canais de notícias 24 horas, que a pessoa pensa que ela está bem informada, que é o que tem mais agora, é isso. Só que ela está sendo bombardeada constantemente por algo que ela não precisa de jeito nenhum. E aí vocês vão me criticar e vão criticar o Alê se a gente aparecer um dia na TV, que isso é muito provável. Mas a maioria das pessoas está desligando a televisão agora. É verdade. E indo para o YouTube. Uhum. E uma coisa que é interessante que você falou, que quando eu estava lá em Orlando, quando eu participei do Congresso Internacional, estava tendo a história do furacão Milton lá. Era impressionante. Era 24 horas de TVs ligadas. Você ia no mercadinho comprar uma água, tinha uma TV ligada, passando furacão, assim, aquelas computação gráfica, tudo vermelho, explodindo, milhares irão morrer, salve-se agora, fique e morra. Era impressionante o terror psicológico que acontecia ali. E aí o que acontece? Exatamente isso que você falou. Durante o aquecimento, né, do furacão, os repórteres faziam o quê? Eles já iam para áreas afetadas, alagadas. Então eles começavam a filmar onde tinha uma casa que caiu o telhado. Eles estavam filmando onde tinha alagamento. Eles estavam com a água até a barriga. Olha só, tô aqui com água de alagamento até a barriga. Olha que terrível que vai acontecer. Você irá morrer agora. Você irá morrer em poucos minutos. O que eles falavam na época? Que se você não conseguisse sair ou se você resolvesse ficar na cidade, você teria que escrever com uma caneta o seu nome e o seu registro social para facilitar que as pessoas encontrassem seu corpo a quilômetros de distância. A prefeita da cidade falou isso. Falou, se você vai ficar na sua casa, então, por favor, escreva o seu nome no corpo para a gente poder encontrar seu corpo. Porque
ela estava dando como certo que todo mundo ia morrer. Uhum. Falando o tempo todo nisso. E todo mundo desesperado. Eu falei, gente, eu não acredito muito nisso. Não parece que é o que vai acontecer. Eu tenho amigos que moram aqui nos Estados Unidos, eles estão me falando que isso aqui é normal e que não vai acontecer nada demais aqui na cidade. O furacão vai perder força. Estavam falando que era nível 6, nível 7. Enfim, um caos absoluto. O que aconteceu? No final das contas, quase nada. Mas o legal também, vamos defender também um pouco a previsão, todo mundo sai, dá menos problema, né? Imagina que nessa catástrofe que aconteceu em Porto Alegre, se todo mundo tivesse saído da cidade e acontecesse aquilo, ia ter menos problema do que não, né? Então os Estados Unidos, ele trabalha muito com essa coisa de precaução absoluta para ter menos mortes assim. Então tem que saber, mas tem que ouvir com um olho aberto e outro fechado ali, para não absorver tudo, nem também nada, né? A gente não quer que você não se informe de nada também. Tá, então vamos continuar aqui, né? Então eles estão falando de sensacionalismo, estão falando de competição por atenção e ciclo de notícias negativas 24 horas. Que falou que então o próprio GPT, o chat GPT está falando que este ciclo de eventos, de uma cobertura negativa de eventos ruins, né, que gera uma sensação de ameaça o tempo todo, cria um vício na mente humana, ou seja, o tempo todo a gente sente que existe uma ameaça, mesmo que não exista. Por exemplo, você está tranquilo na sua casa, certo? Tá tudo bem, né? Tá todo mundo em casa, tranquilo, tá? Eu também tô no sofá, tô com o guru, tá tudo certinho, não tem nada me ameaçando, tá tudo em paz, a geladeira tá cheia, tem comida pra caramba, tem um monte de panetone também, uma coisa maravilhosa. O que acontece? Você começa a sentir uma ansiedade, uma falta do sistema de alerta e ameaça constante da mente. Sim. O que você faz? Você vai ligar a TV no canal 24 horas e você vai automaticamente, ao invés de você estar naquele lugar seguro, do sofá da sua casa, você vai estar no local de grande risco e ameaça. Porque você vai ligar a TV, o que vai acontecer? Guerra, assalto, morte, enchente, clima, né? Possíveis guerras. Então o lugar que era seguro deixa de ser seguro. Sim. Porque a TV trouxe a ameaça para dentro da sua casa. A mídia levou o risco, a ameaça para dentro da sua casa. Olha como isso é maluco de pensar. Há pouco tempo atrás, ali tava um monte de gente, influencers, colocando que na Inglaterra e nos Estados Unidos, tava todo mundo falando que era para estocar comida. Isso ainda este ano que rolou isso aí. E não aconteceu absolutamente nada ainda este ano. Óbvio que você pode estocar comida, fazer um bunker, se você quiser, faça e seja feliz. Mas ficou esse burburinho de vai ter, que é aí que a gente fala, exatamente, e agora que o Trump entrou, vai rolar um problemaço. Às vezes você tá num sofazinho no interior de Minas Gerais, o que vai mudar a sua vida se aconteceu isso ou aquilo? Que agora os BRICS vão se juntar. Não muda nada. Continue trabalhando, continue com fé em Deus, em Jesus. Porque às vezes o que acontece? A não ser que você faça parte do governo, né? Ou americano ou brasileiro. Aí vai mudar alguma coisa. Mas do resto, é só energia ruim entrando no seu corpo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque as televisões, elas já dão... Não saia nas ruas. Não vá brincar nas praças, fica assistindo um jogo de futebol no conforto do seu lar, já beba uma cervejinha de brinde aí, que eles já ensinam qual que é. Ele te ensina a comemorar, você não tem capacidade nem de comemorar. As pessoas nem sabem o que é comemorar, porque elas comemoram de acordo com o que é mostrado na mídia. Não é? Veja o Alexandre Sherminator, por exemplo, ele comemora com qualquer outra coisa, menos com o que é feito na mídia. Comemorações alternativas, que vão de encontro à alma dele, ao gosto dele. E eu faço a mesma coisa, não é? É sempre a mesma coisa. É uma repetição incrível isso. A mídia te ensina tudo. Como você comemora, como você ganha, como você fica preocupado, o que você tem que fazer da tua vida. Mas aí uma coisa que é interessante é o seguinte. Quando a gente fala de mudar a vida, né? Os BRICS, o Trump, o governo, não sei o quê. Só existe
uma força verdadeiramente capaz de mudar a nossa vida. E essa força, ela vem de dentro de nós. Nunca vem de fora. De fora o que vem? Vem o alarmismo, a negatividade, a manipulação, a mentira, a guerra. Se você está blindado com relação a isso, você não se afeta. Ou você escolhe se afetar. Porque tudo que acontece no mundo é o reflexo da nossa mente interior. É a reflexão do nosso estado interno de consciência. Tem gente que olha para o mundo e pensa, o mundo está muito pior, o mundo está indo por água abaixo, o mundo está acabando. O mundo está terrivelmente indo para o colapso total. E tem gente que olha para o mundo com otimismo e fala, não, o mundo está passando por um momento de atribulação, por uma fase de transformação. E toda transformação, ela é positiva. Então, sempre existe uma forma de enxergar. Você pode enxergar como um colapso total, como o fim de tudo, ou como o renascimento. O que é a carta da torre no tarô? A carta da torre no tarô, todo mundo conhece, né? Com aquela torre quebrada, pegando fogo, todo mundo pensa, meu Deus, que terrível, vai acontecer uma calamidade. Não. A torre representa o quê? O colapso da torre é a transformação. A transformação para algo melhor. Um renascimento. Assim como a morte também representa isso, né? Ciclo eterno de morte e renascimento, que é a vida. Então, a sua vida só vai mudar se você decidir mudar algo dentro de você. Pro bem ou pro mal. Pro melhor ou pro pior. É sempre assim. Forças para te manipular sempre vão existir. O tempo todo. E não é só a mídia. Tem a família também. Tem amigos. Tem os colegas de trabalho, né? Tem os relacionamentos. Sempre vão tentar te manipular para um lado ou para o outro. A decisão de você seguir esse caminho é sua. A gente está falando da mídia por quê? Porque a mídia é uma força de influência de massas. Influência de massas. Não é igual um relacionamento, por exemplo, a minha esposa, a sua, marido, mulher. Não é, porque ali é pontual, né? Ou os nossos pais, que tentam influenciar a gente. As mídias trabalham com influência de massa. É isso que a gente está discutindo aqui. E a gente está num veículo de grande massa de mídia também. Não é mesmo? Uhum. Então a gente está trabalhando para quê? Para trazer essa consciência para vocês. Se você acha que a vida está ruim, que o planeta está péssimo, é porque você precisa trabalhar isso dentro de você. Porque o mundo é o reflexo do seu interior, querido guru. Maravilhoso. Então, a gente faz essa reflexão aqui exatamente por isso, que a mídia, ela massacra você, ela é como se fosse um verdadeiro vômito. Você vai na padaria, você não quer ver o programa, mas ele tá lá exposto e você é obrigado a ver. Aqui no Paranormal, no YouTube, é o contrário. É você que escolhe a gente para estar aí, entendeu? Então é uma seleção, você tem um menu para você escolher, como se fosse um restaurante. Eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, um peixe, um frango, uma salada, qualquer coisa. O YouTube é diferente, você escolheu a gente para estar aí conversando com você. E a mídia não, ela vai te bombardear de qualquer jeito. E ela é perigosíssima. Pode ver até com seriados. Se você fizer essa analogia, você acha que se você passar numa sessão de terapia uma hora durante uma semana, você pode ser influenciado pelo seu terapeuta. E se você assistir uma série, que você vai ficar pelo menos uma hora de cada dia da sua vida vendo aquela série, você vai estar sendo manipulado por essa série também. Então existem vários jeitos da mídia moderna manipular o seu pensamento. Tá, então vamos só continuar passando aqui o que o ChatGPT trouxe pra gente. Então, a primeira coisa que ele trouxe seria o sensacionalismo e busca por audiência, que a gente já comentou. O segundo ponto que a mídia trabalha, o que é? É o viés de negatividade, né? Ou seja, é um estado de alerta e ameaça constante, né? Notícias 24 horas. Aí eles colocam aqui também o ChatGPT de novo, eles colocam aqui moldagem da agenda pública. Então o que eles colocam aqui? Que é uma teoria de agenda que sugere que a mídia não diz ao público o que pensar, mas influencia sobre o que pensar
e como ter opinião sobre os temas atuais. Certo? De novo, aqui ele coloca também foco em ameaças globais, questões como ataques, desastres naturais, né, mudanças climáticas. Isso também aumenta demais a percepção de risco além do real. Tá? O que mais que eles colocam aqui? O quarto ponto, narrativas simplificadas e estereótipos. O que a mídia faz? Ela cria generalizações. Ela simplifica demais questões que são muito complexas. Por exemplo, de novo, lá o Donald Trump. O que a mídia faz? Fala, o demônio chegou, ele irá destruir tudo, o mundo irá acabar. E a questão ela é muito mais complexa do que isso. Só isso. Não é? E também você tem o tempo da televisão. A televisão, se vocês perceberem, qualquer programa é de 8 a 12 minutos. Se for num talk show, no máximo 23 minutos que a pessoa vai poder falar. E hoje em dia nós temos isso que nós estamos fazendo aqui, que são os podcasts, que é onde a pessoa, que são os videocasts, na verdade, mas se apelidou de podcast, em que a pessoa pode expor aqui a opinião dela por, às vezes, 3 horas a gente faz aqui. Então ela não vai ser editada, ela não vai ser cortada. É um grande problema esse, né? E agora, com essa nova mídia, com esse novo veículo, a coisa muda de figura. Muito bom. Então, o quarto ponto seria isso, narrativas simplificadas e estereotipadas, né? Ou seja, quer simplificar uma questão complexa. Um é muito bom, o outro é totalmente mal. Se esse assumir o poder, o mundo acaba. Se esse perder, o mundo se salva. Enfim, tá? Cada um pensa e o que quiser, tá bom? E o quinto ponto que está sendo colocado também, segundo o ChatGPT, o que é? Influência política e econômica. Então, interesses corporativos e governamentais. Em alguns casos, entidades com grande poder econômico podem influenciar a cobertura midiática para moldar e conduzir a opinião pública, lógico, a fim de favorecer seus interesses políticos ou comerciais. É a mesma coisa, tá? Então vocês estão entendendo. Sempre é um caminho para favorecer de um jeito ou de outro. Tá? Hoje nós temos empresas que, somadas, elas têm mais do que o PIB de todas as grandes potências. Então há de se entender que quem governa não é o governo, são outras pessoas. Isso já está claro para todo mundo e não tem nem briga entre o mundo científico e místico nesse caso, porque eu já vi muito podcast de ciências falando exatamente isso, sobre aquelas empresas que nós vamos citar o nome, Pedra Preta e todas essas coisas maravilhosas aí. E aí o que é importante, que eu achei legal que o ChatGPT colocou aqui, né? Impactos na sociedade. O que é esse caminho de viés de medo da mídia causa na sociedade? Então, a primeira coisa é ansiedade e estresse coletivo. Isso é real. E o Brasil é o país mais ansioso e estressado do mundo. Olha que curioso, né? Então aqui, ó, a exposição constante a notícias alarmantes pode aumentar os níveis de estresse e ansiedade da população, tá? Então, esse é um impacto. O segundo impacto que o ChatGPT coloca aqui, o que é? Polarização social. Ou seja, as narrativas baseadas no medo e no controle podem exacerbar divisões sociais, políticas e culturais. Então, por exemplo, aqui mesmo nesse programa vai ter um monte de gente querendo dividir a nossa audiência. O guru é de esquerda, o guru é de direita, o Ale é de direita ou de esquerda. Vai ter gente comentando aqui para tentar dividir. Que tudo precisa ser time A, time B. A sociedade, não é? Vão tentar dividir. Então vão tentar colocar a gente em caixinhas. Quem faz isso, se você for escrever isso aí agora, estou vendo claramente que o programa do Ale e do Guru tem um viés tal. Eles são claramente de não sei o quê. Isso que você está fazendo, meu querido amigo, é seguir uma agenda global de dominação da mídia pelo medo. Que é o que o próprio ChatGPT colocou aqui. Que o que é? Polarizar a sociedade. Estou vendo que o Guru e o Ale, eles são muito de determinada linha política. Que vergonha. Eles vão colocar isso. Você está sendo um agente da polarização social, da divisão da sociedade. E a mídia quer isso. Porque uma sociedade dividida não reage contra o controle. Perfeito. Continua escravizada. Perfeito. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é literalmente quando você quebra as barreiras do controle.
da mídia, dos outros, dos traumas, do medo, dos sentimentos. A espiritualidade é expansão, é liberdade, né? E é tudo o que a imprensa e a mídia não querem. Certo, querido guru? Muito bem. Temos mais alguma coisa, meu querido Sherminator? Temos várias coisas. Ele coloca aqui a importância do pensamento crítico. Claro, você não pode engolir qualquer coisa, né? Tem que criticar, claro. E aí fala que também é responsabilidade da mídia, que é muito importante que seja um jornalismo ético, evitar o sensacionalismo, promover o diálogo. Então a gente está tentando promover o diálogo aqui. A gente está trazendo um tema que parece que é sensacionalista, a gente montou uma thumb toda, né, pirotécnica. Mas ele é real. Mas é real. Por quê? Porque o que a gente está querendo trazer aqui? A gente está querendo trazer a discussão para que você analise o quanto você está presa ou não nisso, dentro dessas ferramentas de controle. Ela é tão real que ela pode ficar irreal. Olha que coisa maluca. É isso mesmo. Então nós estamos fazendo essa discussão aqui. Aí vocês vão perguntar para nós, que é o que as pessoas colocam e querem saber. Qual a opinião de vocês sobre o controle, sobre as mídias e sobre esse colapso mundial? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que tudo isso faz parte, de novo, da agenda de controle pelo medo. O ser humano, quando está controlado, ele segue o caminho determinado, que aí as grandes elites globais querem conduzir estes 8 bilhões de pessoas. Para quê? Para continuar comendo enlouquecidamente, para continuar consumindo remédios compulsivamente, para continuar se entregando aos vícios de forma constante e desenfreada, né? Que as pessoas obedeçam às regras que eles definem, para que tratem o ser humano como um quê, na verdade? Como uma bateria, igual a Matrix, igual a Matrix, que era a pilha, né? O ser humano, no Matrix, o que era? Ele era a bateria, ele era a fonte de energia do sistema, que é a mesma coisa. O que a espiritualidade ela faz? Ela te liberta disso. Então, o verdadeiro caminho é quando você consegue ler as notícias, ter acesso às notícias, estar bem informado, mas não baixar a sua vibração. Não se deixar contaminar pelo estresse, pela ansiedade, pelo medo, pela raiva, pelo ódio. Se você vê alguém que tem uma opinião diferente da sua, que você consiga respeitar, que você não agrida a pessoa por isso. Então, isso é um caminho de autoconhecimento. E de, literalmente, se libertar das amarras. Para com que aí você consiga criar a realidade que você deseja. Que você consiga realizar os seus sonhos. Querido guru. É exatamente isso que acontece, né? Porque o que acontece? A mídia quer que você não pense, que você não se internalize, se interiorize. Ela quer que você fique preocupado com o Trump, com o Xi Jinping, com não sei quem mais, com as guerras. E você não tem tempo para nada, porque o seu tempo é ocupado pelo canal das 24 horas ali. Tem o Jornal do Meio-Dia, aí depois você vai almoçar, tem o da tarde, aí o da noite que vai contar que na Coreia aconteceu um negócio que tanto faz como tanto fez para sua vida e você não tem ali como refletir para nada. Então, internalize-se, olhe para dentro e não fique tentando catar notícia para dizer que você está muito informado. Essa aqui a gente faz e ensina você a sair do sensacionalismo, porque o sensacionalismo é isso, né? Não precisa ficar 24 horas antenado com nada, não precisa saber de tudo para dizer que você tem conhecimento, que isso é uma balela, que o conhecimento oculto é muito mais interessante do que o conhecimento que é dado nesses canais. E ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso, aí que tá tudo escondido. Muito bem, demos dicas valiosíssimas, né? Eu quero que vocês comentem bastante aqui, que a gente tem visto que o pessoal tá dando ideias de coisas legais aqui pra gente falar nesse Domingo Desperto. E vamos falar da nossa imersão, né, meu querido Sherminator? Que é agora na quarta-feira. Show de bola. Daqui 3 dias, nossa incrível imersão para você conseguir transcender
toda essa psicosfera carregada de emoções difíceis, densas e pesadas, para que aí você consiga moldar a sua nova realidade. O mundo é um espelho do seu interior. Se você trabalha a sua espiritualidade, se você trabalha a sua consciência, as suas emoções, sua conexão divina com sua centelha, com a sua fractal de Deus, você cria um mundo melhor para você e para os outros. Essa é a nossa proposta dessa imersão de proteção espiritual, que é quarta-feira agora, querido Guru, dia 18. Então não perca tempo, o Marluz, o Henrique Tony, a Suzy Maria, o Ale, o Guru e o Legrazi. Você compra aqui. Tem online. Online você pode ficar 7 dias, não vai passar em lugar nenhum. Só no Zoom você vai acompanhar com câmeras maravilhosas, áudio espetacular. É só comprar e ser feliz. Você vai falar ali no WhatsApp. É super, super simples comprar. Nada complexo. Aproveita que tá bom demais. É isso. Então deixe seu joinha. Domingo Desperto para os despertos. O pessoal tá mudando bastante. Vamos ficando por aqui. E tudo isso acontece, meu querido Alexandre Sherminator. Por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima.